Olá, bem-vindos ao canal Diário de Literatura. E hoje vamos falar Relações Perigosas, de Laclos. Duas coisas são muito importantes de serem faladas. Primeiro é que esse livro é fantástico. Recomendo, super recomendo a todo mundo. O segundo é que é muito nome em francês. E aí fica difícil a gente gravar um vídeo e acertar os nomes. Então eu vou falar da forma como eu acredito que seja em português. Esse livro é uma obra epistolar, ou seja, ele é escrito no formato de cartas. E essas cartas vão sendo trocadas entre os personagens e à proporção de que elas vão sendo lidas, o leitor vai tendo acesso ao desenrolar da história. A Marquesa de Merteuil pede ajuda ao Visconde de Valmont para seduzir uma jovem, Cécile Volanges, que acaba de sair do convento para a casa da mãe, sem experiência nenhuma de vida, porque ela foi prometida em casamento a um conde, o Conde de Guercau. E a Marquesa, enfim, ela começa a traçar estratégias para desvirtuar essa moça e assim humilhar, mas não a família dela, mas humilhar o futuro marido. E daí ela precisar dessa ajuda do Visconde. Como é que a coisa se dá? Ela começa a se introduzir na família no intuito de se tornar amiga da senhorita Volanges e de forma que ela pudesse ser uma confidente, uma amiga. O plano inicial era esse. Para que ela, então, através dessas orientações, se entregasse ao Visconde de Valmont. Mas, enfim, né? Como é que a gente pode ver essa Marquesa e esse Visconde? Bom, o Visconde, só para ter uma ideia de como é o Visconde, ele, num determinado momento, outra situação, ele vai fazer um passeio numa determinada cidade, pegar novos ares lá da França, e ele, ao chegar, ele vai a um teatro. E no teatro ele percebe que tem uma pessoa de recursos, um holandês, que está convidando todas as pessoas de destaque, assim como ele, para o noivado dele, que não é ali, mas que é em outro lugar. Ele aceita prontamente e ele já conhecia essa noiva porque ela era artista, mas ela também era prostituta. Então o que é que ele faz? Ele vai a essa festa, espera que todo mundo saia e aí combina com a noiva para embebedar o máximo que puder esse holandês. Quando ele finalmente desmaiar em coma alcoólico, que foi o que aconteceu, ele pegou esse holandês, colocou num carro e despachou para outra cidade para que ele pudesse se recuperar. E ali o Visconde ele acabou passando noites e noites com essa noiva que ele já conhecia, enfim, e pôde desfrutar. E esse sim é o Visconde, é o homem que vai ajudar a Marquesa. E quem é essa Marquesa? Vamos ter uma noção da Marquesa. A Marquesa, ela é viúva, o marido morreu de morte natural, e a proposta dela é ter um amante, esse amante é casado. E ela compra um chalezinho, uma casa no campo, enfim, dá uma chave a ele, dizendo a ele que somente ele tem aquela chave. Naturalmente que ela tem uma cópia para todas as aventuras amorosas e sexuais, sem que o conde perceba, mas ela faz todo o possível para parecer que somente o amante é que tem a chave. E essa é a Marquesa. O Visconde, por sua vez, ele não aceita assim de pronto, de imediato. Por quê? Ele está interessado numa mulher casada, que é a presidenta de Tourvel, e aí ele quer, mas não quer. Ele quer primeiro pegar essa presidenta, ele achava que ia ser muito fácil, para depois se integrar à causa da Marquesa. Mas a mulher se mostrou muito difícil, muito ligada à religião, e isso acabou tomando bem mais o tempo dele, de forma que surge um outro
rapaz, um outro personagem, que é o Cavaleiro Danceny, que aí começa a visitar a casa de Cecily, começa a se apaixonar por Cecily, de forma que quando finalmente o Visconde se alia à Marquesa, ele mesmo diz: eu não sou o protagonista dessa história, cheguei tarde. Mas de qualquer forma eu vou fazer amizade com o rapaz, vou orientando o rapaz, e aí o que seria feito comigo vai ser feito com ele. E assim eles começam. Ele começa a orientar o rapaz, o Cavaleiro Danceny, e a Marquesa de Merteuil começa a orientar a Cecily para que esses dois se unam e aí a história se desenrola. Só que o Danceny é muito jovem, digamos que ele tenha 20 anos, 22, não tem experiência. Então ele é muito romântico e acaba demorando muito para esse desenlace. Então o que é que o Visconde faz? Ele, de uma hora para outra, ele consegue se infiltrar na casa da Cecily, no local onde ela está afastada no campo, porque uma tia dele, a senhora de Rosamond, está lá. Então, a pretexto de assim ver a tia, tudo, ele acaba indo para essa casa do campo e acontece que ele depois toma as rédeas, assume a situação e acaba tomando a dianteira em relação ao Danceny. O Visconde, por sua vez, consegue a atenção da Cecily, consegue até que ele dá um passo mais rápido do que o Danceny, só que nesse meio tempo ele se desentende com a Marquesa. E aí ele e a Marquesa começam a se desentender e entram numa certa contenda, entram em guerra, e aí vem. Qualquer coisa que eu contar a mais vai estragar o prazer do final dessa leitura. Então, se você quiser saber o final, você olha aqui nas descrições do vídeo. A história é interessante, o Visconde é muito irônico, não é? O Danceny é muito inocente, a Cecily ela é muito ingênua, enfim, e a Marquesa é muito má, ela é muito má. Agora, o que eu achei? Eu achei uma personagem fantástica, uma personagem que traz falas e situações interessantes, mas achei as atitudes da personagem um pouco masculinizadas, um pouco andrógenas, digamos assim. E às vezes fica parecendo que ela tem tanta lucidez que parece ser a fala do próprio autor no personagem. Você não, em alguns momentos você não consegue ver se é o personagem que está falando ou se é o autor, o escritor que está conversando com você. E é uma coisa sobre a vida, sobre a natureza, às vezes muitas falas extremamente importantes. E essa é uma personagem que realmente fica inesquecível. Sem ela, a história seria nada, não teria graça, não teria nada. Eu vou ler uma parte da carta 105, onde a Marquesa dá uns conselhos a Cecily. Veja só. Uma vez mais satisfeita com você, sua mãe irá, enfim, casá-la. E então, mais livre em seus movimentos, você poderá, a bel prazer, deixar Valmont por Danceny ou mesmo ficar com os dois. Esses são os conselhos em que a Marquesa vai levando de forma escondida da mãe e essa ingênua pessoa até que ela vai e consegue dar um passo adiante. Enfim, a obra é fantástica, vale a pena ser lida, é maldade do começo ao final. O Valmont é muito irônico, chega a ser interessante, hilário às vezes, né? Não é um livro para rir, mas não é um livro chato. Você, quando começa a ler, não quer parar mais de ler. Em alguns momentos as cartas ficam menos apimentadas, mas isso acontece em todo livro. E é um livro que realmente vale a pena você investir o seu conhecimento nessa leitura. E é isso. Espero que você tenha gostado. E sugira mais livros e até o nosso próximo encontro.